nós iremos estudar juntos, durante esses próximos dias, um assunto muito importante. A palavra de Deus diz que derramarei águas sobre o sedento. E nós estamos sedentos pelo Espírito Santo. Nós vamos ouvir muitas coisas que vão chocar a nossa vida espiritual, mas chocar no bom sentido. Vai chacoalhar o nosso coração e remover todo o coração de pedra, em nome de Jesus. Nós vamos falar nesta noite, vamos dar abertura às nossas palestras, o ensinador de justiça. E depois eu vim entender, de fato, por que o Senhor colocou esse nome, o ensinador de justiça. E nós vamos, pela graça de Deus, compreender tudo o que é necessário, compreendermos dentro desse congresso, para que possamos efetivamente olhar para Cristo, olhar para a justiça de Cristo e saber o que é de fato isso de forma palpável e prática em nossas vidas. Nós queremos verdadeiramente ser batizados com o Espírito Santo, ser transformados diariamente pelo Espírito Santo e queremos não viver uma religião apenas de fala, mas uma religião prática e experimental. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa para vir aqui a este lugar para ouvir apenas uma palestra e outra que não vai mudar em nada na sua vida, mas eu tenho certeza que você está aqui para receber o Espírito Santo. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós damos abertura a essas palestras e nós iremos, então, neste momento, fazer uma oração para que o Senhor possa abrir tanto a minha mente como a mente de cada um de vocês. Nós vamos clamar a palavra do Senhor e o Senhor operará grandemente nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, então? Aqueles que puderem se ajoelhar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar reunidos, ó Pai, em um tempo tão solene que esse mundo vive. Pai querido, nós estamos olhando hoje, Pai amado, para as grandes cidades e vendo, ó Pai, as pessoas cada vez mais violentas. Nós estamos vendo, Pai, as pessoas cada vez mais distantes de Jesus Cristo. Mas estamos aqui, Senhor, nesta noite, num lugar onde há diversas pessoas que não foram chamadas pelos amigos, que não foram chamadas pelos familiares, mas foram chamadas pelo próprio Jesus Cristo, Senhor. E aqui, Pai, estão almas, ó Deus, que atenderam ao apelo, atenderam ao convite do Espírito Santo e estão aqui, Senhor, para ouvir não o pregador, mas para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nesta noite nós nos consagramos, ó Pai, em Tua presença, Deus. Está escrito, pedi e dá-se-vos-á, recebei o Espírito Santo. E neste momento, Pai, nós queremos receber o Teu Espírito, Pai amado. Pedimos ao Senhor, Deus, o óleo da unção, Pai amado. Aquele óleo que verte, Pai, que Zacarias viu no capítulo 4, que ele esteja direcionado para este lugar nesta noite, Senhor. E que nós possamos receber o óleo da unção, Pai querido. O óleo da alegria, meu Deus. Querido Pai, neste momento, antes mesmo das palestras, ó Deus, eu quero rogar ao Senhor a palavra que está escrita no livro de Isaías, capítulo 10, Senhor. Está escrito, e naquele dia será tirada a carga do teu ombro e o jugo do teu pescoço por causa da unção. Sim, meu Deus, pela unção do Espírito Santo. Se nós chegamos aqui, Pai querido, com alguma carga em nosso pescoço, com algum jugo, Pai, em nosso ombro, que saia agora em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, Pai, que a nossa mente seja aberta para ouvir a voz de Jesus Cristo. Porque está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que a nossa mente seja aberta, Senhor, pelo Espírito Santo. Que se cumpra o verso que está escrito, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que isso se cumpra nesta noite, Pai querido. E que ao olharmos para a sua santa palavra, Senhor, vejamos a luz, Senhor, que sai do teu livro, do teu sagrado livro, Senhor, nesta noite. Isso te pedimos, ó Pai, e que o Senhor, Pai querido, seja honrado e exaltado em cada detalhe deste congresso. É o que te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, nós vamos abrir um texto da Bíblia que é muito conhecido, e na verdade é um texto que ele é muito mesmo conhecido de nós, adventistas do sétimo dia. E este texto, vamos abrir juntos, que está em Apocalipse, capítulo 14. Eu vou pedir que se vocês tiverem uma caneta, por favor, utilize muito. Porque nós vamos falar muitas coisas aqui e que nós precisaremos anotar, nós precisaremos registrar em nossa Bíblia. Vamos orar, vamos ver então aqui, Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler do verso 1. Apocalipse, capítulo 14, verso 1, diz assim:
E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam um com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Vamos agora passar para o verso 6, que ele diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, no verso 6, nós vemos o primeiro anjo saindo a voar, né? A primeira mensagem angélica em Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Olha só o verso 7 dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o que vai acontecer no verso 10? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora, vamos ver o verso 12. Aqui está a paciência, talvez na sua Bíblia pode estar a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou, melhor traduzindo, a fé de Jesus. E é justamente o tema da nossa primeira palestra, a fé de Jesus. Então, nós precisamos compreender, nós vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia, mas nós precisamos entender a primeira coisa, quando nós olhamos para o versículo 12, veja que a Bíblia não diz que eles guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Está escrito isso aqui? Não. Vamos dar um coro? Não. De novo, está escrito isso? Não. O que está escrito na palavra? Eles guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa anotar na sua Bíblia é porque é muito comum muitas vezes, a gente olha para esse verso e a gente confunde com outro verso. Vamos abrir Apocalipse capítulo 12 e você vai ver que existe uma minúcia aqui nestes 2 versos que a gente não pode confundir, porque é vital o entendimento desses versos. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 12, versos 17. Apocalipse 12, 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é o remanescente da semente da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm. Então preste muita atenção nesses 2 versos, porque são 2 detalhes que pode parecer pequeno, mas não é. Então veja o seguinte, em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que o remanescente da semente, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que significa ter o testemunho de Jesus Cristo? O que é o testemunho de Jesus Cristo? Apocalipse 19:10 diz o quê? Vamos ler rapidamente. Exatamente. Nós vamos ler todos eles devagarzinho para que você possa anotar na sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 19, verso 10 diz assim: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, aqui é João falando, mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então veja que o remanescente de Deus, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que nós estamos focando exatamente nestes versos? Porque quando você vai para Apocalipse 14, a linguagem não é a mesma. Existe uma diferença aqui no capítulo 14 que é de extrema importância você perceber. Vamos ler de novo esse mesmo verso para você ver a diferença do capítulo 12. Olha só,
Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Está escrito isso? Não. Não tem a palavra tem aí. O que significa isso? Eles então fazem duas coisas no capítulo 14. Eles guardam os mandamentos de Deus e guardam a fé de Jesus. Então preste atenção nisso. As pessoas que estão sendo relatadas no capítulo 14, que a Bíblia chama eles de 144 mil, eles guardam os mandamentos e guardam a fé de Jesus. Como é que faz isso? Porque guardar os mandamentos... Alguém tem alguma dúvida do que é guardar os mandamentos? Eu creio que quase todos aqui, se não todos, guardam os mandamentos. Sim ou não? Será que nós guardamos os mandamentos? Muito bem. Cristo tem guardado os mandamentos em nós? Nós já aceitamos Jesus Cristo? Temos vivido a vida de Cristo em nós? Se Jesus Cristo voltasse agora, ele poderia levar todos nós que estamos aqui nessa noite? Se dissessem para você que a porta da graça vai fechar daqui a 10 minutos, você diria glória a Deus? Que assim seja. Então, nós precisamos aprender. Por isso que a palavra de Deus, nós vamos entender no livro de João, capítulo 2, por que nós precisamos de um ensinador de justiça. Então, nós vamos ver aqui, primeiro ponto, nós precisamos guardar os mandamentos, mas nós precisamos guardar a fé de Jesus. Veja o que diz o Espírito de Profecia no livro Materiais de 1888. Diz assim: a mensagem do terceiro anjo, que é aquela terceira mensagem que nós lemos em Apocalipse capítulo 14, é o quê? A proclamação dos mandamentos de Deus e o que mais? E a fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus foram proclamados. Sim, todos nós aqui proclamamos os mandamentos. Quantos de nós já demos estudos falando para as pessoas que elas precisam guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, sim ou não? Sim. Os mandamentos de Deus foram proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não foi proclamada pelos adventistas do sétimo dia como de igual importância. A lei e o evangelho caminhando de mãos dadas. Não consigo encontrar linguagem para expressar esse assunto em sua plenitude. Este é o testemunho de quem em relação ao povo da igreja? É o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse isso. Então, Jesus Cristo, quando ele olhou a pregação do povo dele, ele falou, olha, eles estão proclamando os mandamentos, só que eles não estão proclamando a minha fé. Eles não sabem como que faz isso. Então, nós precisamos aprender como que guarda essa fé. Mas para você entender o peso que isso vai ter em sua vida, a mudança que isso vai ter na sua mente e a glória que vai descer sobre você se você compreender isso, nós vamos abrir o livro de Joel, capítulo 2. Vamos ler juntos aqui, Joel, capítulo 2. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui nessa noite que está com a tradução Almeida Revista e Corrigida? Não é ARA, que é Almeida Revista Atualizada, nem ACF, que é a que eu estou usando aqui. É ARC. Tem alguém aqui nessa noite usando Almeida Revista Corrigida? Dá uma olhada aí, por favor. Vamos ler aqui Joel, capítulo 2, verso 23. Eu vou ler aqui na tradução que eu estou utilizando, e quem tiver Almeida Revista Corrigida pode ler para a gente aí depois, tá bom? Se tiver alguém. Vamos ler aqui. Joel 2, 23 diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Tem alguém aqui que a tradução está diferente? Irmã Paula, como é que está a sua aí? Por favor. Olha que maravilha, queridos. Vocês todos ouviram? Regozijai-vos no Senhor, porque ele vos dará ensinador de justiça. É isso aí, essa é a melhor tradução. Joel 2, 23. Então, veja só que interessante. Joel, capítulo 2, no verso 23, nós vamos utilizar aqui algumas passagens também de um livro chamado A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893. Esse livro é vendido pela Editora dos Pioneiros e ele é de capa azul. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, só que mais à frente. Olha só. Quando nós lemos esse verso 23, como a irmã Paula leu ali,
Irmã Paula, depois que ele fala que ele vai derramar, que ele vai dar para nós o ensinador de justiça, o que acontece depois do ensinador de justiça, irmã Paula? Vocês ouviram? Se nós tivermos um ensinador de justiça, qual é a próxima coisa que acontece? Chuva serôdia. Então, a próxima coisa que vem justamente depois do ensinador de justiça é a chuva serôdia. Então, para que nós que professamos que queremos receber a chuva serôdia, Deus diz por meio de sua palavra que para você receber a chuva serôdia, você precisa de um ensinador de justiça. E o que é isso? Precisamos compreender a justiça primeiro, depois vem a chuva. Não existe chuva serôdia para ninguém se antes não houver um ensinador de justiça. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 12. Vamos ler aqui Daniel 12, verso 3. Nós queremos a chuva serôdia. Nós queremos entender essa justiça que vai descer sobre mim, uma mudança espetacular. Aquela mudança que a Ellen White viu em Primeiros Escritos, que as pessoas estavam ali meio lânguidas, né? Meio assim. Mas de repente ela vê essas pessoas pregando com poder inigualável. E ninguém segurava mais essas pessoas, nem a família, nem amigos, nem ninguém. E ela diz, o que operou essa mudança? Qual é a resposta do anjo? Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Ela viu pessoas antes e pessoas depois da chuva e disse, o que é isso? Como que existe tanto poder agora na vida dessas pessoas? O anjo falou, é porque elas receberam a chuva serôdia. Mas se elas receberam a chuva serôdia, o que aconteceu com elas antes? Vamos ver aqui Daniel, capítulo 12, verso 3. Diz assim, ó. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos fazem o quê? Ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Essa foi a última frase que Daniel ouviu antes de mandar selar o livro dele. Então veja que a Bíblia apresenta que haverá pessoas que ensinarão a justiça para as outras pessoas nesse mundo. E é justamente o que nós iremos fazer nesta noite, aprender o que é a justiça. Nós vamos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, palestra após palestra, ver como que Jesus Cristo conseguiu viver uma vida íntegra, justa, santa e irrepreensível durante 30 anos, pouco mais de 30 anos nesta terra, sem transgredir nem mesmo em um pensamento. Que façanha foi essa? Então, veja só, nós estamos percebendo que o próprio Jesus Cristo nos diz que a fé de Jesus não tem sido proclamada assim como os mandamentos têm sido proclamados. Outro texto diz assim, a fé de Jesus foi negligenciada e tratada de maneira indiferente e descuidada. Não ocupou a posição de destaque em que foi revelado a João. A fé em Cristo como a única esperança do pecador foi largamente deixada de fora, não apenas dos discursos proferidos, mas também da experiência religiosa de muitos que afirmam crer ou acreditar na mensagem do terceiro anjo. Olha o que ela está dizendo. As pessoas dizem acreditar na mensagem do terceiro anjo, dizem pregar as 3 mensagens angélicas, mas nos discursos delas, quando elas vão pregar a mensagem, elas não falam da fé de Jesus e na vida de experiência prática, na vida delas, não se vê evidenciado a fé de Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo está falando para nós. Então, nós precisamos compreender o que é essa fé de Jesus. Por que ela está sendo negligenciada? Por que estamos tratando a fé de Jesus assim, se é ela que vai fazer a gente vencer todos os principados e potestades desse mundo? Por que nós estamos tratando a fé de Jesus dessa maneira? Passa aí, meu irmão, por favor. Olha só. A fé de Jesus é falada, mas não entendida. É isso que Jesus está dizendo de nós. Nós até falamos muitas vezes, a fé de Jesus, a fé de Jesus, a fé de Jesus. Mas o Espírito de Profecia tem dito que nós não temos o quê? Entendido. E aí ela diz, o que constitui a fé de Jesus que pertence à mensagem do terceiro anjo? Vamos ler agora. Jesus se tornando nosso portador do pecado, para que ele possa se tornar nosso Salvador, que perdoa os pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Ele veio ao nosso mundo e levou nossos pecados para que pudéssemos tomar sua justiça. A fé na capacidade de Cristo para nos salvar ampla, completa e inteiramente é a fé de Jesus. Talvez você olhe para isso aqui e diga assim, ué, mas eu sei disso, ué.
Quem é que não sabe que Jesus Cristo pode nos salvar plena e perfeitamente? Alguém aqui não sabe disso? Mas se isso é tão simples, se é justamente isso que parece que é quase que uma prerrogativa do cristianismo, para você ser cristão, você precisa crer que Jesus Cristo vai te salvar plena e inteiramente, é ou não é? Então como é que ela está dizendo que a gente não entende? O que a gente não está entendendo então? É justamente isso que nós vamos ver, né? Agora, nós vamos falar 5 minutos só, mais ou menos, de quando essa mensagem da fé de Jesus começou a ser proclamada na igreja adventista. Você vai entender o que aconteceu bem rapidinho. E aí você vai entender por que ele está dizendo que nós não entendemos essa mensagem da fé de Jesus e da justiça de Cristo. Por quê? Em 1888, você sabe, você deve conhecer essa história. Se você nunca ouviu essa história, eu vou contar um pouquinho resumidamente para você. Em 1888, houveram 2 homens, que esses homens pregaram sobre a justificação pela fé, a justiça de Cristo, a fé de Jesus e tudo isso. Quando esses homens pregaram, esse aqui é a imagem de um deles, né? Wagner, pastor Wagner. Ele proclamou a fé de Jesus, ele começou a explicar essa mensagem. Só que existem 4 livros no Brasil, se você quiser anotar, por favor, você pode anotar, chamado Materiais de 1888, que é justamente esse aqui que eu estou utilizando. Esses materiais, meus amados, são 4 volumes que nós temos, que são centenas e centenas e centenas de páginas de Ellen White, onde ela escreve várias cartas para pessoas por volta do período de 1888. O que aconteceu em 1888, resumidamente, porque nós não vamos falar da história neste congresso. Então, veja só. Em 1888, Wagner e outro pastor chamado A.T. Jones, eles pregaram essa mensagem sobre a justificação pela fé, mas quando eles pregaram, Ellen White, que estava ali ouvindo aquelas mensagens, ela ouviu as mensagens e falou assim, é isso! Ela disse que cada fibra do coração dela dizia amém. Porém, a maioria das pessoas que estavam presentes na conferência, eles rejeitaram abertamente aquela mensagem e os 2 mensageiros. Olha o que causou em relação a Ellen White. Olha o que aconteceu com Ellen White. Para você ver que os adventistas ouvem essa mensagem, mas não entendem. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, na história. Veja só. Olha o que Ellen White fala. O pastor Wagner teve o privilégio de falar claramente e apresentar seus pontos de vista sobre 2 coisas. Justificação pela fé e a justiça de Cristo. Queridos, pode parecer que são a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Justificação pela fé e a justiça de Cristo são 2 coisas que precisam ser plenamente compreendidas e apresentadas. Então, ela diz que ele apresentou os pontos de vista sobre a justificação pela fé e a justiça de Cristo em relação à lei. Não era uma luz nova. Era nova luz, queridos, o que Wagner estava apresentando? Não, Jesus Cristo disse que não. Não era uma luz nova, mas era o quê? Uma luz antiga colocada onde deveria estar na mensagem do 3º anjo. Então, era uma luz que já estava ali há séculos e séculos e séculos. Mas por que Ellen White teve que fazer questão de dizer que não era nova luz? Porque no ouvido de muita gente que ouviu pela primeira vez, eles disseram assim, não, que negócio é esse? Eu nunca vi isso. Eles foram perguntar para irmão White, o que você acha dessa mensagem que esses homens estão apresentando? Era novo para eles, era estranho o que eles estavam ouvindo sobre a justiça de Cristo e a justificação pela fé. Mas vamos continuar. Pode passar, meu irmão, por favor. Olha o que Ellen White vai dizer. Olha o que ela diz. Nesta reunião, prestei testemunho de que a luz mais preciosa brilhava nas Escrituras, na apresentação do grande assunto da justiça de Cristo relacionada à lei, que deveria ser constantemente mantida diante do pecador como sua única esperança de salvação. Única, meus amados, significa o quê? Só tem isso. Só tem isso, não tem mais nada. Você tem que ter isso sempre diante de você, porque essa é sua única esperança. E veja que Jesus está dizendo que a sua única esperança, você não está entendendo como é que funciona. Você entende como é grave isso? Olha só, essa não era uma nova luz para quem? Para mim. Ou seja, Ellen White falou, o que eles estão falando não é algo novo para mim. É exatamente isso. Ela disse que o coração dela vibrava quando ela ouvia aquelas coisas. Aí ela diz, essa não era uma nova luz para mim, pois ela me veio de uma autoridade superior nos últimos 44 anos.
e eu havia apresentado ao nosso povo com caneta e voz nos testemunhos de seu espírito. Então ela está dizendo, olha, o que eles estão pregando aí, eu estou há 44 anos apresentando isso nos meus escritos, está lá, você pode pesquisar lá que você vai ver. Qual foi o problema? Que quando eles ouviram a mesma coisa que Ellen White ouviu, tem outro texto que eu acho que eu não coloquei aqui nos slides, que chegam para Ellen White e falam assim, irmão White, o que você acha da mensagem que esses homens estão apresentando? Ela diz, ora, é a mesma mensagem que eu tenho apresentado para vocês, eu tenho tentado apresentar isso há 45 anos. 45 anos batendo na mesma tecla. Ó, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas eles não estavam entendendo. Veja, olha o grau disso, queridos. Olha o grau do que nós estamos falando. Por quê? Passa aí, meu irmão, por favor. Vocês vão ver qual foi a reação deles, líderes adventistas do sétimo dia, em relação a Ellen White, quando ela disse assim, ó, é a mesma mensagem que eu estou proclamando. Olha só olha o testemunho de Ellen White. Ela diz assim, ó, quando afirmei claramente minha fé, muitos não me entenderam. E relataram que a irmã White havia o quê? Mudado. Olha só, nós vamos falar sobre isso mais à frente, mais detalhes, por que eles acharam que Ellen White mudou. Por quê? Ó? Eles estão ouvindo dois homens pregando uma mensagem que aparentemente eles nunca ouviram na igreja, em Minneapolis. Aí eles perguntaram, com certeza Ellen White vai bater em cima deles. Eles devem ter pensado exatamente assim, irmão White, o que você acha da luz desses homens aí? Ela disse, essa é a luz. É isso aí, é justa, o que eles estão falando é o que eu estou apresentando para vocês. Aí qual foi a reação deles? Não. Essa mensagem deles é diferente da sua. Se você está falando isso, você mudou. Por isso que quando ela disse, ó, quando eu afirmei claramente a minha fé, que é exatamente isso que eles estão pregando, eles disseram o que de Ellen White? Não. Que negócio é esse? Não é a mesma coisa do que você escreve. Porque a mensagem chegou, estava na frente deles, diante dos olhos deles, e o que é que eles não estavam fazendo? Não estavam entendendo. Simplesmente isso. Não entendiam. Então, meus amados, olha só, a irmã White foi influenciada por seu filho. Olha o que eles falavam de Ellen White. A irmã White foi influenciada por seu filho, Willie White, pelo pastor A.T. Jones e pelo pastor A.T. Jones. É claro que tal declaração vinda dos lábios daqueles que me conheciam há anos, que haviam crescido com a mensagem do terceiro anjo e foram honrados pela confiança e fé do nosso povo, teve influência. Ou seja, quem falou isso, queridos, não foi qualquer pessoa, não, que estava chegando agora na igreja, não. Quem disse para Ellen White que a mensagem estava diferente foram pessoas de influência na igreja. E eles começaram a dizer, ó, Ellen White mudou, porque essa mensagem aí está diferente. Olha o que Ellen White fala. Tornei-me objeto de comentários e críticas. Ela se tornou objeto de crítica, porque ela defendeu os mensageiros. Ela disse, a mensagem está correta. Falou, não, que negócio é esse? Mas nenhum de nossos irmãos veio a mim e fez perguntas ou procurou alguma explicação minha. Como é o nome disso aí, queridos? Como é o nome desse pecado aí? Maledicência. É o que mais tem no povo de Deus. A pessoa fala mal pelas costas. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Tem ou não tem isso no meio do povo de Deus? Tem ou não tem oferendas a Satanás desse jeito? Tem. O Espírito de Profecia fala que esse tipo de coisa são oferendas a Lúcifer. Quando você fala mal de alguém por trás ou pela frente, sua voz, sua fala sobe como uma fumaça negra de incenso a Satanás. Então veja o que ela fez aqui, ó. Tornei-me objeto de comentários e críticas. Mas nenhum de nossos irmãos veio a mim e fez pergunta. Ellen White, peraí, se você está falando que essa mensagem está correta, me explique, porque eu não entendi. Não. Era muito melhor falar mal da irmã White e dizer que ela mudou para adequar o que eu entendo. Foi isso que estava acontecendo. Olha só, pode passar. Não parecia haver nenhuma oportunidade para quebrar o preconceito que era tão firme e determinado. Não tivemos chance de remover o mal-entendido em relação a mim, meu filho, A.J. Wagner e A.T. Jones. Ou seja, os mensageiros de 88. Então, veja, ela falou assim, ninguém quer quebrar o preconceito. As pessoas não querem ouvir. Simplesmente eles ouviram a mensagem e disseram, não é isso. Não é isso que a gente prega, essa mensagem está diferente. E ele, espera aí, gente, a mensagem é essa. Não, irmão White está mudada. Teve um momento que ele disse que se você for ler o livro Materiais de 1888, tem um momento que o anjo pega Ellen White, passa por dentro dos quartos dos homens que estavam presentes na conferência, e ela ouve zombarias, ela ouve tudo isso, ela ouve críticas, ouve tudo. Aí o anjo fala assim, ó,
Essas palavras estão sendo registradas contra o próprio Jesus Cristo. Como é que esses homens vão defrontar isso no último dia, meus amados? Como que eles vão defrontar isso? Porque o Espírito de Profecia fala que eles vão defrontar essas palavras de novo. Agora imagine quando Jesus olhar e dizer assim, ó, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Como que vai ser isso? Muitos deles não se arrependeram, morreram perdidos. Agora olha só. Quando afirmei diante de meus irmãos, olha só. Quando afirmei diante de meus irmãos, veja aqui, peraí, só um detalhe. O que está em jogo ali, meus amados? A fé de Jesus. A fé de Jesus estava sendo proclamada diante de todos os adventistas do sétimo dia, mas qual era a reação dos adventistas? Não é isso, essa mensagem está errada. Ellen White está aceitando isso aí? Está diferente, mudou, é isso, isso e isso. Mas o que estava sendo proclamado? A fé de Jesus. Aí ela diz, quando afirmei diante de meus irmãos que ouvira pela primeira vez os pontos de vista do pastor Wegener, alguns não acreditaram em mim. Eu afirmei que ouvira preciosas verdades proferidas, às quais eu podia responder de todo o coração. Olha o que ela está dizendo. Eu respondo a essas mensagens de todo o meu coração, pois essas verdades grandes e gloriosas, a justiça de Cristo e todo o sacrifício feito em favor do homem, haviam sido impressas indelevelmente em minha mente pelo Espírito de Deus. Esse assunto não foi apresentado nos testemunhos repetidas vezes? Deu para entender? Não é isso que eu estou proclamando há muito tempo, meus irmãos, muitos anos. Quando o Senhor deu a meus irmãos, olha só, quando o Senhor deu a meus irmãos, falando dos dois pastores, Jones e Wegener, o fardo de proclamar essa mensagem, senti-me inexprimivelmente grata a Deus, pois eu sabia que era o quê? A mensagem para este tempo. A profetisa disse, é a mensagem para esse tempo. Os líderes disseram, não, está errado, e Ellen White também está errada. Mas qual era o ponto em questão? A fé de Jesus. Foi mostrado a fé de Jesus sobre um ângulo tal que eles disseram, não, eu nunca ouvi isso. Sou adventista esses anos todos, nunca ouvi isso aí. Que negócio é esse? Então, meus amados, é justamente o que Ellen White falou. Os mandamentos são proclamados, mas a fé de Jesus não é entendida. Eles não entendem a fé de Jesus. Então, o primeiro passo, por isso que Deus, antes de derramar a chuva serôdia, ele precisa te explicar, te ensinar a justiça. Como ter a fé de Jesus, como guardar a fé de Jesus, como viver diante de Deus santa, justa e irrepreensivelmente. Aí depois que você aprendeu tudo isso, que você está diante de Deus, compreendendo tudo isso e vivendo, o que é que desce para você? Chuva serôdia. Por isso que Ellen White fala que aqueles que ouviram essa mensagem, existia em cima deles um grande reservatório de poder prontinho para ser derramado sobre eles. Mas não foi derramado. Porque não existe chuva serôdia sem ensinador de justiça. Então, lá em 1878, Deus enviou o ensinador de justiça. Ele levantou homens para dizer, olha, a justiça é assim, 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 assim. Qual foi a reação das pessoas? Não. Não quero saber dessa mensagem, não quero saber desses homens, e eu não preciso disso para nada. E qual foi a reação da mensageira do Senhor? Eu respondo de todo meu coração. Todos entenderam, então, o grau de não entendimento da fé de Jesus, historicamente na igreja? Mas será que nós aqui estamos entendendo? Passa aí, meu irmão, por favor. Olha só. A mensagem que foi dada ao povo nessas reuniões apresentou em linhas o quê, meus amados? O que é apresentar a mensagem em linha clara? Me diga aí. Se eu chego para você e falo assim, ó, a fórmula de Bhaskara é... Qual é a fórmula de Bhaskara? Vamos deixar a Bhaskara de lado. Se eu chego para você e digo assim, ó, olha, nessa conta matemática, 2 mais 2 vezes 2 dá quanto? Eu vou repetir. 2 mais 2 vezes 2 dá quanto, meus amados? Vamos falar em uníssono. Dá 6. Tem gente que está olhando assim, o quê? Como assim 6? Vamos lá. Tudo bem. Olha só. Você pode estar assim, ó, peraí, mas como assim? Eu faço isso desde pequeno. 2 mais 2 é 4, vezes 2 dá 8.
Mas aí vamos lembrar lá de trás. Quando você tem uma expressão que você tem multiplicação e soma, você faz primeiro a multiplicação e depois a... Então, 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Essa explicação foi clara? Agora imagine que você sai daqui e fala assim, ó. Você acha que eu ouvi o que ele está falando? 2 mais 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Aí vem a irmã White e fala assim, mas o menino tá certo, se você estudar você vai ver, tá claro que nada. Ellen White mudou, nem estudou matemática. Percebe? Isso é você apresentar uma coisa que é clara, a pessoa entendeu. Tem alguém aqui que não entendeu isso aqui? 2 mais 2 vezes 2? Por mais que você errou no início, mas depois que foi explicado a forma como faz, você entendeu? Se eu falar aqui quanto é 3 mais 3 vezes 3, quanto é, queridos? 3 mais 3 vezes 3. Primeiro eu faço a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Mais 3, 12. Pronto. Se eu agora fizesse inúmeras perguntas para você, independente do número, você entendeu a lógica. E você vai fazer. Porque a explicação veio em linhas claras. Então, quando Ellen White fala que a mensagem foi apresentada em linhas claras, é justamente isso mesmo. Ó. Eles explicavam... Gente, quando você pega os livros desses homens, eles falam assim, olha, isso é assim, 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 assim. É muito claro. Olha, isso aqui, primeiro você faz isso. Eu não falei que primeiro vem a multiplicação, mas primeiro, nos livros ele explica, olha, para ter a justiça de Cristo, primeiro você faz isso. E aí vai assim, e tal, 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 tal. Aí você chega lá. A mensagem é assim, meus amados. Então, a mensagem, quando ela era apresentada em linhas claras. Então, olha o que o Espírito de Profecia diz. A mensagem que foi dada ao povo nessas reuniões apresentou em linhas claras não apenas os mandamentos de Deus, que é uma parte da mensagem do terceiro anjo, mas também o quê? A fé de Jesus, que abrange mais do que geralmente se supõe. E será bom que a mensagem do terceiro anjo seja proclamada em todas as suas partes, pois o povo necessita de cada jota e tio dela. O povo somos nós, meus amados. Nós precisamos de cada jota e cada tio dessa mensagem. E aí ele diz, se proclamarmos os mandamentos de Deus e deixarmos a outra metade mal tocada, a mensagem será manchada em nossas mãos. Imagine você chegar na casa de uma pessoa para dar estudo bíblico. E você começa a explicar tudo. Aí você explica o sábado, você explica isso, você explica o estado dos mortos, você explica o dízimo e as ofertas, você explica a criação, o grande conflito, você explica tudo isso. Mas você não apresenta para a pessoa como se livrar dessa vida miserável de pecado. Ela não sabe, ela tomou 1 ano de estudo, mas ela não sabe como se livrar da maldita mentira. Ela não sabe como que ela vai, diante de uma situação, como é que ela vai reagir tranquilamente, sem odiar o outro no coração. Ela não sabe. Ela sabe o santuário, ela sabe o sábado, ela sabe tudo isso, mas diante de uma situação que toca lá dentro, ela não sabe como reagir. Não sabe. Percebe o que ela está dizendo aqui? Então, se você apenas apresenta os mandamentos, mas não apresenta a outra metade, que é justamente ensinar a justiça, mostrar como se faz, mostrar como é que eu trago isso para a minha vida prática, a mensagem está manchada, meus amados. E a Bíblia diz que quem é que vai subir ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e... O que significa isso? Se eu estou pregando uma mensagem manchada, eu estou limpo de mãos? Não. Eu vou subir ao monte do Senhor? Não. Você entende que grave, que peso é isso que nós estamos falando nessa noite? Não é algo assim que você vai olhar e dizer assim, ah, não, que legal, olha, essa mensagem está sendo interessante. Não, essa mensagem é a sua vida. É a sua salvação que está em jogo. Depois que você voltar para sua casa, você vai ter a mensagem na sua mão. E Deus vai olhar para a sua mão e vai ver se essa mensagem está manchada ou se ela está limpa e clara como o sol ao meio-dia na sua mão. Então, preste muita atenção em tudo que nós iremos falar. Porque isso aqui, queridos, é a nossa salvação na balança. Veja só, a verdade
e a luz preciosas foram apresentadas ao povo, mas os corações obstinados não receberam nenhuma bênção. Como pode, meus amados, estar diante da chuva serôdia, diante da mensagem que traz a chuva serôdia, mas o coração é tão obstinado, tão duro, tão ruim, que não recebe nenhuma bênção? Que essa não seja a situação de ninguém nesta noite, em nome de Jesus. Não podiam regozijar-se na luz que se aceita. Olha o que a luz traz, preste bastante atenção, porque o que nós estamos falando nessa noite, se você entender, se você aceitar e se você viver, sabe o que você vai receber em sua vida? Primeiro, liberdade. Uau! O que significa receber liberdade? 2 Coríntios diz, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se você vai receber liberdade através dessa mensagem, significa que você vai receber o quê? Espírito Santo. Próxima coisa, paz. Como é que eu recebo paz? Veja que a mensagem vai trazer não só liberdade, a liberdade vem pelo Espírito Santo, mas ela vai trazer também paz. Como é que a pessoa recebe paz? Olhe para as nações hoje, olhe para a Rússia, olhe para as nações lá do Oriente e olhe para as nações do Ocidente. Eles fazem diversos acordos de paz, faz ou não faz? Fazem ou não fazem? Existe paz nesses países? Não. Não existe paz nesses países. Porque a paz, meus amados, ela só vem de uma forma. O que é que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. E se você for ver Efésios 2, e depois a gente fala sobre isso, ali você vai ver que para ter paz com o meu próximo, eu tenho que estar em paz com Deus. Mas Isaías 57 fala que os ímpios não têm paz. Então, se você não tem paz com Deus, é impossível ter paz com seu próximo. Não tem como. Todos estão compreendendo? Estamos passo a passo. Então, a mensagem traz liberdade para você, traz paz para você, traz força. Como assim força? Isaías 27 diz o quê? Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Traz o que mais? Coragem. Quantos aqui, meus amados, já passaram pela situação de conhecer alguma mensagem, de saber que a mensagem era verdade, mas não teve coragem para sustentar essa mensagem diante de pessoas que conhecem? Quantas vezes a gente passou por isso? Quantas vezes a gente foi chamado para pregar, foi chamado para fazer alguma coisa, mas pelo medo, pelo receio, eu não fui. Por que eu não fui? No livro A Promessa do Espírito Santo diz que o Espírito Santo, quando se aposta de um ser humano, ele expulsa a covardia moral do ser humano. Então essa mensagem vai trazer para você também coragem para levar essa mensagem. Está escrito na palavra de Deus, Deus não nos deu o espírito de temor ou covardia, mas o espírito de amor, de poder e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Então, outra coisa que a mensagem vai trazer. Como assim? Como é que eu posso ter alegria nesses últimos dias tão terríveis? Tantas provações eu tenho passado. Mas como é que eu vou ter alegria? Nós vamos descobrir isso mais à frente. Então essa mensagem traz liberdade, paz, força, coragem e alegria. Já pensou você sair com um pacote aqui? Jesus traz um pacote para cada um de vocês. Ó, já que você veio para o Congresso Triunfo, toma aqui o seu pacotinho. Aí quando você chega em casa aqui, abre o pacotinho. Tem liberdade, tem paz, tem força, tem coragem e tem alegria. Valeu a pena ir para o Congresso Triunfo? Então, meus amados, é isso que nós vamos receber nesse congresso pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. O Senhor tem uma obra a ser realizada por cada um de seu povo leal para levar o quê? A fé de Jesus ao lugar certo a que pertence na mensagem do terceiro anjo. A lei tem sua posição importante. Nós vamos falar sobre a lei aqui. Nós vamos entrar profundamente na lei de Deus nas próximas palestras. Mas a lei, ela é o quê? Impotente. A menos que a justiça de Cristo seja colocado onde? Ao lado da lei. É como se fossem aqueles dois anjos que ficam em cima da arca. Um do lado do outro. Tem que ter os dois. A lei de um lado e a justiça de Cristo do outro, cobrindo ali. Então, a menos que a justiça de Cristo seja colocada ao lado da lei para dar glória a todo o padrão real de justiça. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom.
Então, se Deus tem uma obra para ser realizada por cada um, significa que você que está aqui nesta noite, Deus tem uma obra para você pegar a fé de Jesus, compreender a fé de Jesus, viver a fé de Jesus e explicar para as pessoas como é que faz isso. Isso é a obra para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Então você está recebendo um chamado individual. Não é para sua família, não é para seus amigos, é para você de forma individual. Você aceita esse chamado? O arco-íris acima do trono, o arco da promessa, testifica ao mundo inteiro que Deus nunca esquecerá de seu povo em sua luta. Deixe Jesus ser o nosso tema. Vamos apresentar com pena e voz não só os mandamentos de Deus, mas a fé de Jesus. Olha só, se a gente fizer isso, proclamar a fé de Jesus de uma forma que o povo entenda, de uma forma que as pessoas digam, olha meu Deus do céu, eu estou há anos na igreja, estou há anos buscando respostas, agora eu encontrei a fé de Jesus. Se acontecer isso com você, sabe o que vai acontecer com você? Isso irá promover a verdadeira piedade de coração como nada mais poderá. O que é piedade, queridos? Piedade é você olhar para uma pessoa e ficar, oh, como eu tenho piedade dela. É isso que está dizendo aqui? O termo piedade na Bíblia, quando a Bíblia fala de pessoas piedosas, piedade significa o quê? Claro, piedade tem aquele sentido, né? De você olhar para uma pessoa e ficar ali, né? Nossa, como eu tenho piedade disso. Isso aí é mais para compaixão, né? Mas piedade no termo prático, bíblico, o que é piedade? Contrição, devoção, amor às coisas de Deus. Amor à religião. Piedade é isso. Pessoas piedosas, pessoas que amam a Cristo, pessoas que têm vida com Cristo. Essas são pessoas piedosas. Então significa que se você entender a fé de Jesus, isso vai promover em você essa verdadeira piedade de coração como nada mais poderá. Ou seja, quantas vezes a gente está na vida espiritual ali, vem aquele desânimo, bate aquela coisa, será? Meu Deus do céu. Estou sempre caindo nas mesmas coisas, sempre vivendo a mesma vida. Parece que você roda círculos. Se você for ler o livro do Cameron, Anunciando o Alto Clamor, ele fala que ficar rodando em círculos assim na vida cristã é o quê? Quem já leu? Alguém já leu aqui o livro Anunciando o Alto Clamor? Está lendo, né? Esse livro, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre ele, vou esperar o Cameron chegar para eu falar sobre o livro. Mas olha só, esse livro, no livro Anunciando o Alto Clamor, ele fala que se você é um cristão que vive assim, ó, dá um exemplo. Digamos que o seu problema é mentir, um exemplo. Ou gritar. A Bíblia fala que gritaria faz o quê, meus amados, com o Espírito Santo? Entristece. Efésios 4:31, né? Diz que entristece o Espírito Santo. Mas digamos que você é uma pessoa que grita. A pessoa faz alguma coisa de errado pra você, você... Ah! Aí depois que você grita com a pessoa, que você fala e esbraveja, aí você cai em si. Meu Deus, o que eu fiz? Ó, Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu gritei, Senhor, de novo, meu Pai. Aí você aí... Tá, Jesus me perdoa. Aí passa-se 2, 3 dias. Ninguém pega no seu pé. Passa 2, 3, 4, 5 dias. Aí daqui a pouco tá lá, pega no seu pé de novo, você... Ah! Aí de novo, oh meu Deus do céu, me perdoa, Senhor, meu Deus. Pai, eu peço perdão porque, de novo, Senhor, eu gritei, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer isso, o Senhor sabe do meu coração, da minha sinceridade. Me perdoe, Senhor. Aí vem aquele alívio. Perdoado. Passa-se de novo a situação, tá lá você fazendo de novo. Quem lembra no livro Anunciando o Alto Clamor o que é isso? Se você batesse um raio-x numa pessoa como essa, o raio-x ia detectar o que nessa pessoa? Debaixo da lei. É isso que diz lá. Ou seja, é uma pessoa que está debaixo da lei. Ela não consegue se sobrepor à lei, ela não consegue andar na lei, ela está debaixo da lei. A lei comprime ela não consegue viver à altura da lei. Então ela está sempre rodando, e sempre debaixo da lei. Mas se você entender a fé de Jesus, isso vai acabar. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, meus amados. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Mas graças a Deus nós temos mais dias no congresso para isso, né? Nós vamos entrar, queridos, nas minúcias da questão de Apocalipse 3, quando Jesus fala assim, ó, ele olha para a última igreja e ele vê que essa última igreja, qual é o nome da última igreja? Laodiceia. Ele olha para Laodiceia
e ele olha para o futuro. Vou dar um exemplo. Vamos voltar no tempo 2000 anos atrás. Se você pegar o Grande Conflito, capítulo 1, ali diz que quando Jesus estava em cima do Monte das Oliveiras e ele olhou para Jerusalém, o que Jesus fez? Chorou. Mas a palavra chorou ali é chorar amargamente. Então, ele olhou para Jerusalém ali, perto da crucificação dele, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente sobre Jerusalém. Quando você pega o capítulo 1 do Grande Conflito, ali o mundo espiritual é aberto. E diz por que Jesus chorou amargamente sobre Jerusalém. E qual foi o motivo? Porque ele viu um anjo com a espada desembainhada para Jerusalém. Tanto é que, se você for ler o relato de Lucas, capítulo 23, os relatos finais ali de Jesus, tem um momento que Jesus está levando a cruz, e aí a Bíblia fala que houve mulheres que sentiram piedade, compaixão de Jesus. E o que essas mulheres fizeram quando viram Jesus levando a cruz? Quem lembra? Está na Bíblia. O que essas mulheres fizeram? Choraram. E elas começaram a ir junto com Jesus e elas iam chorando. Jesus aí ouve o choro delas, vira para elas e diz assim, ó filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vós mesmas e por vossos filhos. Por que Jesus disse isso, gente? O que é que o Espírito de Profecia fala? Ela diz que Jesus olhou para aquelas mulheres e viu que não havia nada mais do que simplesmente piedade fraternal. Ou seja, estou vendo um ser humano sofrer e isso tocou no meu coração. Elas não estavam olhando aquele homem que foi ferido pelas nossas iniquidades e foi tratado como nós merecemos ser tratados. Elas não olhavam para ele assim. Elas olhavam um homem aí qualquer que está sendo, levado por Roma por algum crime que ele fez, mas os romanos estão pegando muito pesado com ele. Coitado dele. Elas não estavam olhando aquele homem como carregando o pecado delas. Por isso, quando Jesus olhou para elas, Jesus disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas. Porque a minha aflição não vai significar nada para vocês. Vocês não vão aceitar a minha. E aí o que aconteceu? Por que Jesus falou isso para elas? Porque lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava lá clamando, ele viu o anjo já com a espada desembainhada. E aquele anjo, meus amados, no ano 70, ele fez a obra. O que aconteceu no ano 70? A destruição de Jerusalém. E aquelas mulheres morreram, com seus filhos e tudo. Então, quando Jesus ele olhou para o futuro da igreja judaica, ele disse, olha, não chore por mim, chore por vocês mesmos e pelos filhos de vocês. E ele viu o anjo com a espada desembainhada, ele viu o futuro de Jerusalém e chorou. Agora, esse mesmíssimo Jesus está agora diante da igreja, em Apocalipse 3, e agora ele olha para a igreja de Laodiceia e diz, Laodiceia, eu já vi seu futuro também, Laodiceia. E o seu futuro é terrível, Laodiceia. Vem um fogo, Laodiceia. Mas vem um fogo que vem pegando labaredas de fogo que vai até o alto. São labaredas altas. E aí Jesus fala assim, Laodiceia, você vai defrontar aquele fogo, mas peraí, Laodiceia. Eu tenho uma solução para você, Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O que mais? E o que mais? Pronto. Ele disse que, se Laodiceia comprar essas 3 coisas, Laodiceia vai conseguir suportar tudo que vem pela frente. Vai ou não vai? Vai. Mas digamos que vocês não sabiam, quando vieram para esse congresso aqui, vocês não sabiam que Jesus Cristo ia aparecer aqui pessoalmente. Agora imagine que Jesus aparece pessoalmente aqui e diz assim, fecha a porta aí. Imagine que Jesus manda fechar aquela porta ali, aí eu que estou aqui vou lá e fecho a porta. Aí Jesus aparece aqui na frente e fala assim, olha, eu não vou nem pegar muito pesado, eu vou falar assim, só vai tomar um de jejum maravilhoso amanhã de manhã quem comprou as minhas vestes, quem comprou o colírio e quem comprou o ouro. Só toma o de jejum amanhã, só almoça no Congresso Triunfo, só come durante a noite. Quem tem essas 3 coisas. Vai ter uma pessoa lá em cima, lá, com um detector, você vai receber um crachá, e no crachá vai ter
a realidade, se você tem ou não essas 3 coisas. Se você não tiver, você não pode comer. Quantos iriam passar em jejum aqui, o congresso todo? Claro que ninguém vai levantar a mão, né? Mas, queridos, vai chegar o dia que a gente vai estar em algum lugar, não sei onde. Ele mais fala que uns vão estar no campo, outros vão estar, né? Vários lugares. Ela diz assim, ó, quando a última lágrima será derramada pelo pecador. E aí a última lágrima foi derramada, Jesus limpa e diz assim, ó, está feito. Agora imagine se esse dia for umas 9 horas da manhã. E justamente 9 da manhã você está ali no trabalho e extremamente preocupado com alguma outra coisa ou com raiva de alguém. E justamente naquele momento, a última lágrima foi derramada. O que vai ser de você naquele momento? Então, nós que estamos aqui, vai chegar esse dia. O dia que vai pegar todos de surpresa. Mas, se esse dia fosse hoje, meus amados? Se esse dia fosse hoje, será que a gente estaria pronto? Então, vocês podem perceber junto comigo que nós temos sede, nós temos urgência para entender essas coisas, porque isso deve ser colocado na nossa vida prática, para que, ainda que o tempo de angústia seja semana que vem, eu possa me alegrar em dizer, Senhor, eu conheci a sua fé, eu conheci a sua justiça, e estou pronto, Senhor, para subsistir. Que coisa linda, já pensou? Haverá sim um tempo de angústia como nunca houve. Os salvos vão ficar angustiados. Mas Ellen White fala que mesmo eles não tendo aquela coisa, eu estou salvo, eu não peco mais. Não existe isso. Ninguém vai falar isso. Mas apesar de eles estarem com aquela coisa assim, né? Será que todos os meus pecados foram perdoados? Será que realmente deu tempo de tudo isso? Por mais que eles estejam assim, ela diz assim, ó, por eles terem vencido o pecado no tempo de graça, eles não são esmagados no tempo de angústia. Ela diz assim, ó, que se eles estivessem defrontando um tempo de angústia como nunca houve e houvesse pecados dentro deles ainda para serem confessados, ela diz que um único pecado, eles sucumbiriam diante do peso desse pecado. Eles morreriam na hora. A depressão seria tão grande, a ansiedade tão tremenda e o terror tão maligno que eles não suportariam. Então, se eles continuam até o final, essa é a prova mais clara de que não há pecados mais a confessar. Jesus terminou a obra na vida deles. E eu tenho uma ótima notícia. Se esse Congresso Triunfo aqui, que dá até hoje? 4. Se fosse dito para nós aqui, se os céus se abrissem e o Espírito descesse como uma pomba e a pomba falasse assim, ó, aproveitem, porque esse é o último Congresso Triunfo. Porque em 2025, em janeiro de 2025, vai acontecer isso, isso e isso. E fecha a porta da graça. Ainda que essa pomba falasse isso, eu tenho uma boa notícia. Dá tempo suficiente. Se fosse só 3 meses pra gente, todos vocês e eu teríamos tempo mais do que suficiente para andar em tanta santidade, justiça, pureza e integridade, que se a gente se defrontar com o tempo de angústia em janeiro de 2025, nós vamos conseguir. Essa é a boa notícia que eu quero dar para vocês nessa noite. E amanhã, nós vamos continuar falando sobre isso. Eu ia entrar agora de noite, mas a gente vai quase até meia-noite. Amanhã de manhã, como vocês estão cansados da viagem, amanhã de manhã, pela graça do nosso Senhor Jesus, o Cameron vai palestrar e depois nós vamos continuar justamente sobre como que faz isso. Como que pega esse colírio. Como que joga essa gota no meu olho porque eu preciso. Pela graça do nosso Deus, você não vai sair desse congresso sem saber como faz isso. Vamos fazer uma oração então, para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nessa noite nós começamos a entender, na abertura deste congresso, o peso e a importância da fé de Jesus. Sim, meu Pai, na nossa vida individual, Pai, quantas vezes negligenciamos a fé de Jesus? Nós lemos esses textos, meu Pai, aqui, e nós não olhamos somente para a situação da igreja a nível mundial. Nós olhamos para a situação do templo que somos nós.
Quantas vezes, meu Pai, nós ouvimos os mandamentos, pregamos os mandamentos, mas nunca, nunca, Pai, nós viemos a saber como que vive a fé de Jesus de forma simples e prática. Nós nos arrependemos disso, Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai, como crianças, te pedir, ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos porque para receber a justiça, para receber a chuva serôdia, o Senhor disse que antes, nós, de forma individual, precisamos do ensinador de justiça. E aqui está, Pai, pessoas reunidas, dispostas a ouvirem o ensino da justiça. Nós cremos que os anjos se alegram nessa noite, porque no mundo de caos, no mundo de trevas, há pessoas que dispuseram seus corações a se inclinar para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus, aqui, Pai, existem mentes diferentes, pessoas que tiveram educações diferentes, modos de pensar diferentes, raciocínios diferentes, muita coisa diferente. Mas está escrito, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E por isso, Pai, crendo que Jesus Cristo é o mesmo, nós te pedimos que o próprio Jesus venha habitar em nosso coração nesta noite. Por que pedimos isso, Pai? Porque isso é uma decisão diária. E nós te suplicamos que ao longo de todo este congresso, a mente de Jesus Cristo esteja raciocinando no cérebro de cada pessoa que está aqui, Senhor. Se há dificuldades de entendimento, que Jesus derrube essa dificuldade. Se há, ó Pai, montanhas de dificuldades, ó Deus, que elas sejam aplainadas pelo Espírito Santo. Se há, meu Pai, qualquer problema, meu Deus, que atrapalhe de a pessoa observar, ouvir e receber em seu coração, que esses problemas sejam inteiramente removidos pelo poder da sua majestade, Senhor. E te suplicamos que nesta noite nós possamos dormir, Senhor, e que seja um sono completamente restaurador, de tal forma que a mente esteja avivada para receber, Senhor, a grande espada do Espírito, Senhor. Querido Deus, nessa noite nós te suplicamos, meu Pai. Nós tanto necessitamos do Espírito Santo, Senhor. Pai querido, aquele vale de ossos secos, Pai, que o Senhor mostrou para Ezequiel, somos nós, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, que o Senhor diga para nós o que o Senhor disse para ele. Sopra sobre esses ossos o seu Espírito, meu Deus. Que haja, Pai amado, o mesmo sopro que Jesus deu sobre os discípulos, que esteja sendo soprado em cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. Senhor, nós precisamos de uma religião experimental. Nós precisamos de uma religião, Senhor, que transforme nossa mente, meu Pai. Nós não queremos vir aqui a este lugar para ouvir, Senhor, teorias que vão fazer sentido na nossa mente para a gente explicar para alguém. Não, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para receber a porção do Espírito Santo. Nós viemos aqui, Senhor, porque sabemos que existem bilhões de almas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E nós precisamos de um poder tal, Senhor, que ainda que estejamos diante de muçulmanos, de hindus, de seja lá o que for, eles vão ouvir a palavra saindo da nossa boca e vão dizer, queremos ir convosco porque temos ouvido que Deus é convosco. Sim, meu Deus, nós te suplicamos nesta noite, Pai amado, que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós que estamos aqui. Independente da idade, Senhor, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, que o mesmo Espírito coloque o mesmo fervor no coração de cada um deles, ó Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a jejuar, Senhor. Ensina-nos o que é a fé de Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a quebrar o preconceito, Senhor, contra os nossos irmãos. Ensina-nos, ó Deus, verdadeiramente como empunhar a palavra da verdade, Senhor. Nos ensina o que é manejar a Tua palavra, meu Deus. Está escrito, maneja bem a palavra da verdade. O que é isso, Senhor? Queremos saber o que é. Por favor, nos mostre, nos revele por meio da sua palavra. Fale ao nosso coração pelos testemunhos do seu Espírito, Senhor. Nós te suplicamos nessa noite
que o Senhor não permita, meu Pai, que nós tenhamos a mesma mente de Adão caído. Nós queremos aquela mente, Senhor, que houve também em Cristo Jesus. Pai querido, nesta noite nós suplicamos, Senhor, nos ensine como a crianças recém-nascidas, Senhor. Nos ensine como a bebês, Senhor. Use uma linguagem tão clara, meu Pai, que se nós tivéssemos 3 anos e estamos apenas aprendendo a falar, que o Senhor fale de tal forma, Senhor, que se nós fôssemos crianças, nós começaremos a falar, Senhor, essa mensagem, mesmo sem saber o alfabeto inteiro, Senhor. Ó, querido Deus, existem pessoas aqui, Pai, que devem estar passando por ansiedades em seu coração. Existem pessoas, ó Pai, que podem estar, Senhor, chorando, meu Deus, pedindo respostas ao Senhor, pedindo que o Senhor revele sua santa palavra, pedindo que os testemunhos do seu Espírito sejam claros, Senhor. Querem exercer a fé de Jesus, mas não sabem como, Senhor. Essa é a situação do seu povo. E eu te peço que o Senhor visite de forma individual cada uma dessas pessoas. Eu te peço, meu Deus, que não haja, Pai amado, nenhum ser humano que pisou os pés dessa capela que possa dizer, não entendi. Mas que todos possam verdadeiramente dizer, este é o nosso Deus em que esperávamos. Na sua salvação nos regozijaremos, nos alegraremos. Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te suplicamos nessa noite. Toma, Senhor, com a tua mão direita, toma, Senhor, a mão de cada pessoa que está aqui, Senhor. Ainda que nós tenhamos amigos aos nossos lados, mas, Senhor, que cada um tenha uma experiência única e individual durante todas as palestras, durante todos os momentos que estamos aqui, que todos possam dizer, eu encontrei Jesus Cristo. Isso te suplicamos, Senhor, e já te agradecemos, ó Pai, porque a oração que sobe pedindo é a oração que desce recebendo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.